Estamos de volta com o Momento Feminino, hoje conversando sobre a temática da criança. Afinal, dia 12 de outubro está aí, o dia delas, o dia de celebrar esse estágio de vida tão lindo, né? Que é essa pureza, um olho de uma criança, né? Aquele sorriso, aquela entrega é cativante para nós. E nós abordamos historicamente, mas também não falamos ainda sobre como que a mídia e os meios de comunicação estão retratando essa criança, né? Elas retratam essa criança que ao mesmo tempo é superativa, já domina as tecnologias, nasce praticamente digital, mas ela também retrata os abusos, as violências que são feitas, né? Que desigualdades, né, a gente está vivendo. É porque o fato de tu ter acesso a dinheiro ou a tecnologia não quer dizer que você seja um melhor pai ou uma melhor mãe, né? Porque isso está no aspecto de saber amar e permitir que essa criança saiba amar e permitir que ela venha se desenvolver. Então, uma realidade muito triste é que a violência é um aspecto democrático. Ela não acontece só na periferia. A gente sabe mais da periferia porque, via de regra, historicamente, né, é muito mais fácil o Estado interferir na periferia do que interferir numa casa de classe média, muito menos uma classe alta. Tem algumas atrizes de cinema famosas, eu não vou aqui me lembrar nem vou me referir, que os pais eram abusadores permanentes, né? E grandes estrelas de cinema, mulheres riquíssimas, né? E, então, assim, o fato de ser rico ou de ter acesso a essa tecnologia, e muitas vezes essa tecnologia também é uma forma da gente negligenciar as crianças, porque você não dá atenção para ela. Então, chega em casa, tu vai para frente, eu chamo uma teletela fria, então a mamãe e papai vão assistir televisão, a criança está no computador, a outra está no outro. E aí, assim, agora a gente são eletrodomésticos individuais, cada um tem o seu e vive naquela sua... na sua redoma. Isso é um mundo extremamente frio, onde a gente não aprende as relações sociais. Sem afeto, né? A gente não sabe gostar. Sem processo. Então, eu entro na escola e, de repente, assim, eu sou coleguinha da Vera. Nós as duas temos 6 anos de idade. E eu gosto do meu computadorzinho e ela gosta dela. Mas eu não sei dizer para ela que eu não sei fazer aquela brincadeira, então daqui a pouco eu dou um tapa nela. Ou eu quero abraçar e eu tenho vergonha do sentimento que eu tenho por ela, que eu gosto dela, eu vou lá e bato. Mas eu tenho que ter alguma relação, eu tenho que ter alguma interação. Então, a gente vê as crianças não conseguindo entender os seus sentimentos e não conseguindo expressar. E expressando... tu vejas bem assim, ó, a mídia, nós temos... Para depois chegar na questão da mídia, porque eu fui para um lado e outro. Eu já estou entrando meio direto assim, na mídia, no computador. Educar para a mídia. E educar para a mídia e para todos os veículos de tecnologia, assim, de comunicação de massa, né? O que a gente vê? Eu, por exemplo, acho a televisão uma das invenções mais extraordinárias. Aliás, não sei nem se não é a mais extraordinária, o computador, todas essas tecnologias. Agora, a grande questão que se coloca não é o veículo, mas é o tipo de produto que esse veículo nos oferece, os conteúdos. Por exemplo, eu vejo a mídia retratando a criança de 2 formas. Sempre a criança, num ponto de vista, por exemplo, na propaganda, a criança ou ela é bonitinha, ela é muito pequenininha, né, Vera? Ou então ela é um mini adulto. Ela em geral, ela é muito esperta. As novelas, quando põe uma atriz, uma criança, muito esperta, é um adulto, ela dá respostas, enfim, né? Agora, mais do que tudo isso, a mim me preocupa como é que essa criança recebe tudo isso. Pois né? Porque, por exemplo, os desenhos infantis repletos de violência. Mas eu posso fazer um parênteses bem rápido e tu continua. Estou chegando de Bogotá, de um congresso latino-americano de comunicação, e um GT, que era Estudos de Recepção, de um professor venezuelano e jornalista. Ele disse o seguinte, quer ver, ó, que na comunidade ali de uma cidade próxima a Caracas, em Venezuela, ele fez um estudo sobre esses desenhos de alta violência, né, de teor de violência. E
e perguntou para as crianças, né, de 10 a 14 anos, que já tinham, né, o que mais chamava atenção, vocês não achavam violento aquele conteúdo? Conclusão, o conteúdo que aparecia na televisão não era nada violento. Violência era o que eles viviam dentro, na realidade. A ficção não era violenta. O abuso, a desestrutura familiar, o álcool, a fome, era o que eles tinham na realidade. Não, isso é inegável que existe. Mas como eu estava falando na mídia, você vê os desenhos, mesmo esses jogos de computador, porque antigamente o herói era aquele, o mocinho, que salvava todo mundo, coletivo, que tinha uma preocupação com o coletivo, que dava o beijo na princesa. Hoje o herói é aquele que mais mata. Quanto mais ele matar, mais ele é herói, né? E o comportamento amoral. Completamente, sem nenhum abaixo qualquer questão de ética. Sem nenhum valor, ele tem a missão de matar. Ele é uma máquina. Quanto mais ele matar... Quer dizer, uma criança, eu não sou psicóloga, né, mas eu suponho que qualquer pessoa que fique exposta a um tipo de brincadeira dessas, banaliza sem dúvida nenhuma, passa um processo de banalização. Isso não significa nada. Mas o pior que eu acho na televisão também é essa uniformização que ela vai promovendo, né? A minha filha era pequena e olhava um programinha da televisão de uns cavalinhos. Era um lindo programa. Eu vi o programa e fiquei encantada, né? Então, os cavalinhos moravam lá num lugar e tal, viviam em coletividade. Um dia, nasceu um que tinha uma guampinha, um unicórnio. E eu fiquei pensando assim, ó, meu Deus, que coisa mais linda. É a diferença entrando, como é que eles vão trabalhar com isso? Sabe como é que terminou? Veio uma fada, tirou a guampinha, ele se tornou igual a todos os cavalinhos e viveram felizes para sempre. Ou seja, então, assim, ó, há todo um processo de padronização que banaliza tudo, banaliza a diferença, banaliza os afetos, banaliza a vida. Tudo é banal para nós, porque a gente vê todo dia. Tu sabes que esses dias eu também me questionava isso. Eu acho que falavam numa morte violenta de alguém, e eu passei frente à televisão e quando eu fiz assim, eu pensei, meu Deus do céu, a violência está aí, e eu estou fazendo assim, por quê? Porque toda hora quando eu passo na frente da televisão, tem isso aí. Não, só que vocês me fizeram lembrar, tem um remake, na verdade, né, do Karate Kid. E eu aí tenho a força. É um garotinho, e o Karate Kid assim, foi um marco na década de 80, aquele garoto meio nerd, né, que conhece aquele cara meio misterioso, que lutou na guerra e tal, foi ensinar Karate pra ele. Agora eu não assisti o filme, mas eu fiquei pensando assim, teve todo um romance, ele com medo de mostrar o carro, a mãe que era pobre, ele que era pobre, então assim, conflito de classes e tal. Pensei, como é que eles vão trabalhar isso se agora o ator, né, ele é muito pequeno, ele recém tem 12 anos, e magrinho, e fisicamente ele é uma criança. E aí eu disse assim, mas não deve ter romance. E o que me surpreende? Que o romance é com ele. Tem um romance. É com ele. O garoto, naquela magreza, naquela fragilidade daquele corpinho, é uma criança, acha uma garotinha para ter um beijo e um romance. Isso não é sexualização, isso não é dizer assim, ó, vocês só vão se tornar gente grande ou gente importante, ou o bonito é vocês se comportarem como adultos. Eu acho que o tema criança é inesgotável, né? É inesgotável, a gente vai ter que botar um ponto final daqui a pouco, mas dá vontade de ficar falando mais, né, Paula? Porque assim, eu tenho vou dizer, mais do que gostar de criança, eu gosto de falar sobre o tema e apesar de não ter filhos, eu tenho uma adoração. Não, eu sou professora e quando eu sou professora de história, não sou professora das séries iniciais, mas eu vejo da grande importância que tem o professor na vida de uma criança, não substituindo pai e mãe nunca, mas assim da grande importância e assim para
para uma sociedade mais saudável, todo mundo deveria assumir, né? Pais e mães ou responsáveis deveriam assumir os seus papéis em relação às crianças e parar de reclamar delas, deixar de ser negligentes e assim os professores também, né, nesse aspecto. Modificar, assim, né? porque Paula, que leitura, que filme, vamos para nossa rodada aqui. Rodada que assim, ó, que venha motivar, que venha complementar essas nossas discussões. Tu me pegaste, porque tem um filme francês, que eu não me lembro o nome, mas certamente, eu não sei também, mas eu acho que é, eu disse certamente, mas não sei mais não. É do Louis Malle, que ele fala, e tem o famoso do Bergman, Alexander e Fanny Alexander, que ele fala da infância dele, né? E de uma forma extraordinária, mostrando todos os conflitos da criança. E esse do Louis Malle fala também dos menininhos na escola. É um filme bastante interessante, né? Eu penso até que quando a gente falava desse herói, desse exemplo, desse jovem que estuda, que trabalha, que pensa na coletividade, o Homem-Aranha 1, ele tem um enredo que as crianças podem gostar, com certeza. Eu não sei, eu me vejo só filme clássico de cachorrinho, porque era uma coisa que seduzia muito, né, quando se é criança, são os animais, né, e esse apreço pelos animais. Marley e eu. Não, o Benji, não, eu sou da década de 80, eu é o Benji, o cachorrinho que você perdia e que auxiliava as crianças. Mas tem um livrinho de, que eu gosto de literatura, muito daquele, me marcou muito. Classificam como infanto-juvenil, que chama-se A Fada que Tinha Ideias, que é muito bonitinho também, porque mostra assim, ó, a evolução das fadas, como é que elas chegaram no século XX, como é que elas usam ainda da magia, mas que não é mais aquela magia tradicional. Então é um texto bem interessante. E eu, pessoalmente, gosto muito... E tu, como professora de literatura, eu vou pedir para a colega Vera fazer um encerramento, dizendo da importância do papel da leitura na construção das crianças. Antes da Vera falar esse papel, só agora que eu me lembrei que é fundamental o documentário chamado A Invenção da Infância. Isso aí. A Invenção da Infância. Maravilhoso. Lilian Subak. Exato. É maravilhoso. Vera, hoje tu encerra o programa. Vamos encerrar. Dizendo essa literatura. O que a literatura faz? A literatura, como dizia meu pai lá no seu conservadorismo dos anos 60, ele dizia para mim, o livro vira a cabeça das mulheres, né? Mais tarde eu tive a oportunidade de dizer para ele que não, que o livro virava também a cabeça dos homens. Agora, para virar a cabeça das pessoas, isto é, virar era um termo dele, mas virar significa melhorar, ampliar condições de interpretabilidade, saber processar informações, ter postura crítica diante do mundo, reconhecer diferenças. Isso tudo passa por um processo de leitura que, sem dúvida alguma, devia começar até antes da criança nascer, porque teria que começar com os pais. Como às vezes isso não é possível, é muito interessante que as pessoas que cuidam de crianças, que têm alguma criança sob a sua responsabilidade, incentivem muito a leitura, leiam para as crianças, cantem musiquinhas. Eu trabalho na pedagogia com as minhas alunas, que são professoras desse ensino fundamental, e eu sempre digo, leiam para elas, cantem, e as crianças adoram. Elas vão perdendo isso na medida que elas se encontram com outros processos de leitura mais fáceis, menos sofisticados, que exigem menos delas, que elas podem deitar e abrir o olho e fechar o olho e a história está sempre na mesma, é sempre a mesma coisa, né? Então, a leitura ela é fundamental para todos nós, mas não é só para criança. É para todos. Então, olha só, ficamos por aqui. Eu mando um beijo para o Felipe e Pedro, para a Marta, que são minhas eternas crianças, e para a minha netinha Isabela. Feliz Dia das Crianças para todo mundo.